Interessante vocês estão falando, porque eu acabei de ler esse relato que você está falando, que é algo que os judeus eles não acreditavam. Mas como? Nós somos alemães, nós lutamos na Primeira Guerra, a gente acabou de sair Mas como que aí começavam a falar? Né? Ele morreu na guerra, né? Defendendo a Alemanha. Jéssica, é uma coisa Não, obrigada. Mas eu já estou nas casas lá em Xangai, né? Os geminados, e atrás tinha a fábrica, e já expliquei lá para cima, né? E no outro lado da outra casa eram meus avós que moraram em cima. E aí a gente começou né, fazendo coisa e tivemos sucesso, né? Porque lá o povo judeu era muito, muito pobre. Eles vinham na loja para comprar uma onça é 33 gramas, né? Acho que é menos, mas... Não, vamos dizer 100 gramas de gramas, frios talvez, ou qualquer coisa, sabe? Mas minha mãe sempre era muito generosa, ela dava mais. Mas aí no campo de refugiados, eu tinha amigas. Aí minha mãe me fazia um sanduíche, né, para almoçar. Eu ia lá, nesse campo, e trocava esse sanduíche para uma sopa que eu adorava. Eu acho que era de inhame ou era assim, creme. Foi um sucesso. Aí foi todo dia não, mas quando pude, né, fazer isso. Quanto tempo ficaram em Xangai? Como é que foi a vida em Xangai? Quanto tempo ficaram em Xangai? Nós ficamos, deixa eu ver, a guerra acabou em 45, né? Eu acho que nós saímos em 46. 47. 47, no início, né? Outra pergunta que a gente já... O roteiro, essa altura, eu deixo. Nessa altura, ainda bem que eu tenho uma pessoa da minha família que fica me regulando. Ainda não está me mandando mensagem dizendo, você está sendo roteiro, não sei o quê. Lá em Xangai, vocês tinham notícias do que estava acontecendo na Alemanha, que chegavam, vocês tinham os comitês. A gente não tinha nada, nós estávamos num gueto, eles japoneses que... Mas tinha como chama, rádio, eu não sei como chama. Rádio amador? Não sei. Rádio. Que eles conseguiram pegar a notícia do mundo, né? Do mundo. Que é proibido, né? Isso aí. Mas eu quero falar outra coisa. Mas termina essa história, é muito boa, que eles pegaram a notícia, aí eles souberam que a mas isso já no fim, em 45. Mas já que você tocou no assunto, isso é muito legal, essa história. Em 45, então, eles pegaram nessa rádio, foram informados que a guerra acabou e que os Estados Unidos ganhou e que eles já estavam a caminho de Xangai. Aí todos os judeus foram para a rua festejar. Aí vieram os japoneses. Isso é mentira, isso não existe. Volta para tua casa, não sei o quê. E ficaram quietos. Depois de uma semana, finalmente os americanos chegaram. E aí, finalmente, estamos livres, né? Jogaram. Olha. Aí, deixa eu explicar. Tinha essa salsicharia, né? E aí, quando os americanos vêm, os reais, a minha mãe vendia sanduíche cheio de frios por 25 centavos. Tinha fila homérica na loja. E com esse dinheiro, a gente guardava, não? Porque também não sai com dinheiro, não. Não sei quanto eles podiam levar quando a gente sair da China, né? E aí, podia levar o dinheiro? Não, tanto para sair da Alemanha para chegar na China, não podia levar mais que 10 marcos, mas para sair da China para os Estados Unidos, não podia levar. Tinha que deixar tudo... Tinha que deixar tudo. Mas eu escrevi um livro, mais ou menos, que ela vai fazer um livro, porque é muitos detalhes. Se eu vou falar agora, você vai ficar até 8 horas da noite, ou não? A gente volta aqui semana que vem, aí eu falo... Não, não. Mas deixa eu te falar um pouco da minha juventude. Isso. Lá em Xangai, eles abriram uma escola, Shanghai Jewish School. Shanghai British Jewish School. Estava uma escola judia, de judeus. Isso. Mas britânico. E aí, eu frequentava esse lugar e a gente jogava esse jogo de... Hóquei de grama. Isso, hóquei de grama. Mas minha irmã, que era um pouco mais jovem, tinha um senhor Freisinger, que abriu uma escola para kindergarten e para jardim de infância. Jardim de infância. Kindergarten. E ela foi
lá. Isso tudo no gueto, né? Tudo no gueto. Que é importante saber que isso que vocês estão falando, quer dizer, não é que fosse um bairro aberto, era um lugar fechado. Grande. Grande, sim, mas... Como aqui, vamos dizer, Copacabana. Copacabana, mas não podia sair de Copacabana, não podia ir para Ipanema. Você podia sair, mas tinha que ter um visto. Sim. Porque meu pai, né, ele tinha que ir lá para fora, para matadouro de bicho, de boi, para comprar carne, e ele sempre tinha que ter um visto. Porque, e aí, uma coisa muito interessante também, uma vez por semana veio um japonês, um general Suzuki, que morava na nossa lane, com 2 Dachshund. Vinha lá, comprava a melhor carne que tinha, ou de filé mignon, ou não sei o quê, e dava para os cachorros lá na loja. A gente, esses coitados judeus lá na fila para comprar 100 ou 200 gramas, né? Mas ele, assim, ele foi legal com meu pai, né? Consegui visto para sair, para comprar, mas é chocante. É chocante. São pequenas coisas, né? Não, são pequenas coisas grandes, né? São coisas... Pequenos grandes detalhes. Pequenos grandes detalhes. Que marcam, né? Que marcam o resto da vida, né? Mas, bom, agora estou nos americanos, né? Agora a gente está... Acabou a guerra. Soube em Xangai, os japoneses falaram que era mentira. 2 dias, aí, depois uma semana. Os americanos chegaram. Porque na nossa rua, no outro lado, não era gueto, tá? Mas aí tinha militar, uma enorme, como chama? Construção para militares chineses ou japoneses. Quartel. Isso, não sei a palavra. Um quartel, e isso estava bem na frente do outro lado da nossa rua. Aí acabou o gueto, né? Você podia ir para lá. E aí, como eu te falei, os americanos vêm, fica fila para minha mãe fazer sanduíche para eles. Mas... Chocolate. É isso que eu queria falar. E aí, fizemos muitos amigos americanos, GI, né, soldados. E a gente não tinha nunca visto barra de chocolate como Butterfinger, Milky Way, não sei o que mais. Snickers, So, eles, desse edifício onde estavam, eles jogavam as barras em cima da nossa varanda. E tem uma conexão bonita nessa história, porque, assim, muitos anos antes, quando ela morava na Alemanha, conta o que você gostava de fazer. Eu ficava na janela do nosso apartamento. Em Berlim. Berlim. E distribuía o chocolate que tinha em casa para quem passava. Então, ela gostava de ficar da janela, ela jogando chocolate. Não era da rua, era da própria janela dela. Então, ela da janela jogava chocolate, e aí, anos depois, ela começou a receber chocolates na sacada dela. Mas a gente fez muito bons amigos, né? Até depois, quando nós estávamos em Chicago, um senhor desse que estava GI na época, né? E com a esposa dele veio nos visitar em Chicago, sendo de Califórnia. Então, fizemos muito boas amizades, né? Mas... Aí, Xangai... De Xangai, mas estamos em Xangai e começo a preparar... Como é que surgiu? Eu tenho vontade muito de saber, assim, por exemplo, lá em Xangai ainda existia... vocês ainda se sentiam... Não é inseguros, mas a ameaça, existia ainda a ameaça de uma situação que pudesse acabar com o gueto e levá-los de volta ou não, ou lá vocês estavam seguros. A única coisa que acontecia, bombardearam, né? E também bombardearam o gueto. E aí, não muitos, mas algumas pessoas morreram com a tirada de bomba. Então, minha mãe tinha uma mesa assim de madeira, onde se cortava na carne. E embaixo ela botou uma vasilha de... Como chama isso? Bacia? Bacia de alumínio. Eu e minha irmã, embaixo da coisa, com isso de cima, quando bombardearam, para não cair em cima da gente, coitado. Como é que é? Vocês foram bombardeados ali no... Algumas vezes. Algumas vezes. E o pai dela, ele era responsável por ajudar as pessoas a procurarem abrigo. Então, ele tinha alguma função especial, né? E ele tinha um apito que ele usava. É policial, líder, né?
tipo policial, né? Só que da comunidade. Um líder nato, né? Que a gente chama de um homem que provavelmente era um líder, Um né? protetor ali dentro da comunidade judaica que ele sempre foi atleta. Então, ele tinha um bom porte físico, ele tinha, sei lá, quase 2 metros de altura. Nossa. Então, ele andava com o apito dele e esse apito está no Museu Judaico de Shanghai hoje, o apito que ele usava. Estava aqui com a gente no Brasil e a gente mandou o apito para o Museu de Shanghai. Como chama Mr. Shen? Mr. Shen. Ele veio, a gente conhecia aqui. Shen. E eles transformaram a sinagoga que tinha lá. Não, mas eu tinha meu primo, a tia e tio, que meu pai conseguiu tirar da Alemanha na última hora. E aí eles moravam perto de um parque, né? E atrás tinha uma sinagoga ortodoxa. E na frente disso, uma casa, ele consertava bicicleta, não sei o quê. O que ele era? Ele fazia licor na Europa, destilhador, né? Fazia? Licor. E aí ele abriu uma loja de conserto de bicicleta. E atrás tinha essa sinagoga super ortodoxa, né? E a Jo, que foi a Shanghai, agora ela foi lá, acho que lá eles fizeram um museu, né, Jo? Fizeram? Um museu. Um museu judaico. Sobre o... Me dá 10 segundos para agradecer ao público que está prestigiando a vocês. Né? Vitor Neumann, Sônia Benayon. Vitor Neumann. Vitor é meu filho. Obrigado, gente, pelo apoio. A Sônia é minha sobrinha. Sobrinha. Sônia Benayon. Não dá para falar todo mundo. Márcia Torres. Olha, Márcia Torres. Márcia Torres era minha enfermeira lá da minha clínica. A enfermeira dele. Obrigado. Trabalha na minha... eu não conheço. Tá lá, tá assistindo. Ela sempre assiste. Ela já estava na expectativa. Desde semana passada, ela já estava... Tá? Obrigado, gente, por estarem assistindo. E vocês que têm 2.000 e tantas visualizações, curte, né? Se inscreve aí no canal, né? Já tem mais de 1.500 curtidas aqui. É recorde, hein? Tá bom? Obrigado, Lori. Tá. Continua. Continua. Tá bom. Sempre. Acho que é importante falar do Mr. Shen. Ele veio ao Brasil para inaugurar o Museu Judaico de São Paulo. Holocausto, Museu do Holocausto. E ela falou na abertura. Ele fez questão que foi. Aí eu falei, como você vai ao Brasil e você não vai para o Rio? Aí ele veio para o Rio, conheceu a mamãe, e aí a mamãe deu para ele deu um certificado do apito do vovô e do passport, né? Passaporte para sair ou não do gueto. Veio a equipe toda, eu e minha irmã, tá lá no museu, a estagiária deles para a Night Carioca. Agora, esse museu é muito importante, porque esse museu é o nome de gente que viveu. Não é igual ao do Holocausto, não é gente que morreu. Então, dá o nome de todo mundo que foram salvos na China. Que sobreviveram. Eu tirei foto lá. Que sobreviveram. É emocionante. São tinha 18 mil sobreviventes. Então, os nomes dos meus pais, meus avós, né? Tudo é descrito. Que viveu, ou seja... Sobreviveu, quem morou em Shanghai. Viveu graças a um homem que entregou vistos, né, em Berlim. Eu esqueci o nome dele agora. Você lembra, mãe? Teve um homem, eu não lembro se ele era um cônsul, se ele era embaixador, mas ele, acho que, talvez embaixador, porque era em Berlim. E ele decidiu que ele ia dar visto para as pessoas. Sim, e ninguém mais estava dando. E foi uma escolha que ele podia dar, ele tinha autoridade para dar. Eles tentaram, a nossa família tentou ir para o Brasil, não conseguiu. Tentou ir para a Austrália, não conseguiu. A China foi a última a parar de aceitar. Eles aceitaram até o final. Então, eles foram os que, até o final, conseguiram salvar judeus. E por isso que a nossa família foi parar na China. Então, foi um homem que salvou muita gente. Assim, e tem documentários que contam a história dele. Tipo Schindler, né? Mas não é Schindler. Exato. Que fez muito. Mas... o estilo Schindler. Da sua forma, assim, ele falava, né? Eu não fui um herói, eu fiz o meu dever como ser humano. Eu assisti agora um filme chamado Número 24. A pianista ou não? Não. Porque tem a pianista número 24. Não. Número 24 é um norueguês
que se levantou contra os nazistas que queriam tomar conta da... Eu não vou falar. Senão, cada palavra que eu falei, a Lore não está falando. Não, depois eu falo lá nos bastidores, a gente fala. Fala, continua. Bom, o que eu vou falar? Muitos judeus morreram de tifo, né? E eu peguei tifo também, acho que com 10 anos, 9 anos, e acabei lá no hospital. E essa Mr. Paul, que morava conosco, que é viúvo dessa senhora, ele tinha um primo em Xangai há muitos anos, né? Um judeu, acho que será Levin o nome dele. E morava aí, fora do gueto, esse. Fora do gueto. Né? Tem muitos lá, russos e russos, judeus, muita gente que emigrou muito antes, né? E aí tinha que ter um certo remédio para mim, e aí não conseguia. Então, nós chamamos Uncle Paul, esse tio, né? Ele foi lá no primo dele, na cidade, e conseguiu um remédio de... eu acho que uma coisa... Não, continua. Não, eu não sei, uma cura para coração. Eu sobreviveu. Eu tinha amigos gêmeas, uma morreu, uma senhora do meu lado também. Foi uma coisa horrível. E a família do meu, lá na Paz, em Bolívia, a irmã do meu pai, e a família dela toda morreu lá de tifo e ficou meu primo num orfanato lá. Sim. Bom, aí... Acho que só um adendo importante, que ela contou que ela pegou tifo e ela precisava, né, estava com tifo, precisava de um remédio. E tinha esse cara que morava na parte francesa da cidade. Ele era primo desse homem, né? Que era o tio Pownall, que morava com elas naquela casa. Que ficou viúvo. A esposa morreu. Né? Ele ficou conosco até o fim, né? E um ponto muito importante nessa história, que a gente falou... foi um sucesso a loja de carne, tinha filas, mas mesmo com tudo isso, eles não tinham nada. Então, assim, eles eram muito pobres ainda, né? No apartamento que eles moravam não tinha nem água encanada, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, aquilo deu muito certo na situação. Eles conseguiram sair de um campo de refugiado. Isso que você está falando é fundamental. Sair do luxo para ver. Porque às vezes a gente fala... a ideia de que vocês estavam assim, ou em segurança, conseguiram fugir e conter... Vocês estavam num local de parcas precário, muito, né? Não tinha toalete, não tinha banheiro. Então quer dizer, você saiu do seu conforto, né? De luxo, nós éramos muito ricos, mas né? Que fosse, mas conforto, né? Sua casa, sua raiz, suas referências. Horrível, né? Isso é talvez isso seja uma das coisas mais, não mais, mais duras, né? Você sair das suas raízes. Mas aí a gente já se conformou e tudo, e graças a Deus tivemos sucesso, né? E o que eu vou falar mais? Eu fui para uma escola maravilhosa, Shanghai Jewish Prep School. Do Betar. Do Betar. 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 Tinha lá uma... Scouts, não? Como chama? Escoteira. Escoteiro da Betar. E aí eu fazia... Obrigada, agora não. Tá bom. Obrigada. Eu fazia parte disso, né? Não posso. Todas as moças judeus, né? Sim. Não pude. Mas... Me ajuda. Me ajuda a pegar. Pode contar. Ela continua. Todas as moças de dias participavam do Betar. A Lore, ela está absolutamente adaptada ao podcast. Né? Tá complicado. Pleno cego. Não está, não. Tá complicado. Na minha idade. Não. Na minha idade é difícil. 92 anos. Tem gente que... E está muito ruim, para às vezes lembra muitos detalhes, né? Sim. Mas graças a Deus, eu ainda estou